Fala, empresários, Ítalo Carvalho aqui falando. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o ponto de equilíbrio. Então o que é que significa ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é aquele valor em que a sua empresa, né, o seu negócio, ele está, né, em uma zona de que não está nem tendo lucro, nem tendo prejuízos. De que forma, Ítalo? Para seja mais claro, né? Eu vou explicar para você com mais detalhes, tá? Então, como assim? Vamos dizer que você hoje, né, entrou na sua empresa R$10.000, vamos dar um exemplo. E todos os seus custos que você teve, né, ou seja, pagou funcionário, pagou aluguel, pagou todas as suas matérias-primas, pagou tudo que tem que pagar, não sobrou nada. Então esse não sobrar nada, tudo calculado, então quer dizer que foi o seu ponto de equilíbrio, que é aquele valor, né, é R$10.000. Ou seja, se você recebeu R$10.000 como receita, né, de faturamento, pagou tudo que tinha de pagar, né, você empatou. A gente chama como empatou, não teve nem lucro, nem prejuízo. Então esse valor significa o ponto de equilíbrio do seu negócio. Então isso aí, ele é relativo a 3 fatores importantíssimos que você precisa saber. Para você encontrar o seu ponto de equilíbrio, primeiro, você tem que saber seu faturamento, você tem que saber quais são os seus custos fixos, você tem que saber quais são os seus custos variáveis. Isso aí é o mínimo, né, para você entender qual é o seu ponto de equilíbrio. Claro, existem outros fatores, mas não tão importantes como esse. Ou seja, investimentos, se tiver alguma necessidade, reserva de emergência. Então isso aí é a parte, fora os mais importantes, os essenciais ali, de imediato, tá bom? Como é que eu faço para poder encontrar o meu ponto de equilíbrio? Então é fácil. Veja, através dessa fórmula aqui você vai encontrar. Ela é as despesas fixas sobre a porcentagem da minha margem de contribuição. Tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui sobre o que é isso, para você realmente entender mais detalhado. Então as despesas fixas. O que são despesas fixas, né? Para poder explicar por alto. São as despesas que, independente de se você vendeu ou não, você vai ter que pagar. E o que é a margem de contribuição? Então a margem de contribuição, ela é o seu faturamento, ou seja, quanto você recebeu, né, num certo período, ou seja, como se fosse no mês, né, menos as despesas variáveis. E o que são as despesas variáveis? São as despesas que você gasta de acordo com suas vendas, ou seja, principalmente matéria-prima. Você comprou a matéria-prima, você vendeu a matéria-prima, e dentre outros, né, materiais que se utilizam para poder deixar o material pronto. Então essas são as despesas variáveis. E aí como é que eu encontro, né, a minha margem de contribuição? Dessa forma, é o faturamento menos as despesas variáveis. Eu encontrando minha margem de contribuição, eu tendo minhas despesas fixas, eu encontro meu ponto de equilíbrio. Calma, agora você tem que encontrar, né, depois da sua margem de contribuição, você tem que encontrar a porcentagem, porque a fórmula, ela trabalha com a porcentagem da margem de contribuição. Então qual é a porcentagem da minha margem de contribuição? Você vai pegar a sua margem de contribuição que você encontrou, né, sobre o faturamento. Praticamente é o seguinte: eu tenho um valor de margem de contribuição, mas ela equivale a quantos por cento em cima do meu negócio? Quantos por cento equivale essa margem de contribuição? Então você vai pegar esse valor e dividir sobre o faturamento, que é o quanto você recebeu. E aí você vai encontrar a porcentagem de margem de contribuição. Você encontrou essa porcentagem, é simples. Venha para a fórmula aqui direto, que vai ser despesas fixas sobre a porcentagem de margem de contribuição. Você vai encontrar o valor que seu negócio hoje, tendo os valores já específicos de despesas, todos esses dados, né, você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, até quanto eu tenho que vender para poder ficar no 0 a 0? Até quanto eu tenho que receber de vendas para que meu negócio não tenha nem lucro, nem prejuízo. Aí você encontra o seu ponto de equilíbrio. Vamos usar um exemplo aqui? Vamos lá, para um exemplo aqui. Então eu tenho um negócio aqui, onde eu tenho um faturamento de R$20.000. Então as minhas receitas são de R$20.000. Eu vendi naquele mês R$20.000. Tá, e quais foram as minhas despesas variáveis? Minhas despesas variáveis naquele mês foi de R$10.000, ou seja, eu gastei de material, tudo para poder confeccionar todo o meu produto, R$10.000. E quais são as minhas despesas fixas mensais? Eu tenho umas despesas fixas mensais de R$5.000. Investimento, eu faço um investimento no meu negócio, né, de R$1.000, ou seja, marketing e outras possibilidades de investimento, certo? Todo mês eu faço no valor de R$1.000. Então, vamos agora para as fórmulas. Então, se eu pegar aqui as fórmulas, tá, bem direta, qual é a minha margem de contribuição? Então, a minha margem de contribuição, certo? Ela é equivalente ao quê? A 20.000, que é o faturamento, tá? Faturamento menos despesas. Então, 20.000, tá? 20.000 menos as minhas despesas variáveis, menos 10.000. Então, eu sei que minha margem de contribuição, ela é de R$10.000. E qual é a minha porcentagem, então, da minha margem de contribuição? E aí você vai fazer aqui, ó, a porcentagem da margem de contribuição, ela é igual a margem de contribuição
sobre o faturamento. Então vai ser 10 mil sobre 20 mil. Então recortando aqui, né, quanto é que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar o valor de 0,5. Isso em porcentagem, ou seja, em porcentagem é equivalente a quanto? A 50%, certo? Isso aqui é relacionado a 50%. Tá bom? Então, esse é o valor em porcentagem, esse é o valor normal que foi encontrado, 0,5, tá bom? Só para vocês entenderem. E aí eu venho agora para o ponto de equilíbrio. Então, meu ponto de equilíbrio é minhas despesas fixas. Qual é a minha despesa fixa? 5 mil, certo? Sobre 0,5, tá? Que é o que? A minha porcentagem da margem de contribuição. 0,5 eu encontrei lá, tá? E aí qual é o valor? O valor aqui que você vai encontrar é o valor de quanto? De 10 mil reais. Então, por aqui, o número se encaixou perfeitamente, porque foi o número exato, mas aqui você tem uma ideia de qual é o meu ponto de equilíbrio. Então, o meu ponto de equilíbrio no meu negócio, através desses números aqui, desse mês, é de 10 mil reais, tá? Então, a média, isso aqui você vai tomar como base como? É fácil. Pega esses números aqui, ó, e faça uma média de 6 meses. Se você fizer uma média de 6 meses aqui, você tem uma média de quanto foi o seu faturamento nesses 6 meses. Então a média, você vai somar todo o faturamento durante 6 meses e faz a média dele. Aí você vai fazer uma média de despesas variáveis, uma média de despesas fixas, uma média de que você faz investimento no seu negócio. Você tendo essas médias, você faz o cálculo em cima das médias. Durante 6 meses, qual foi a minha média de faturamento? 30 mil, 50 mil. Qual foi a minha média de despesas variáveis? E aí você sabe que naquele mês, durante esses 6 meses, o seu ponto médio, ponto de equilíbrio, era X valores, tá? Então isso aí é para você ter um norte de até quanto você tem que vender para poder realmente empatar no seu negócio, tá bom? Então essa aí foi a aula de ponto de equilíbrio e eu espero que você tenha entendido e tenha te ajudado, tá bom? Então até a próxima. Vamos lá!